O torcedor palmeirense acordou sorrindo hoje, e não é para menos. A vitória incontestável sobre o Vasco, por 3-0, reacende de vez a esperança da galera alviverde na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Foram mais 3 pontos na conta, 52 no total, e a vice-liderança recuperada. Mas mais do que o placar elástico, o que impressionou foi a atuação dominante do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, onde praticamente resolveu o jogo. Um início avassalador, com intensidade, troca de passes no chão e muita objetividade. Nada de chutão, nada de ligação direta. O time foi cirúrgico. E se teve um nome que brilhou nessa noite foi o de Flaco Lopes. O argentino desencantou com 2 gols logo na primeira etapa e mostrou que está em um dos seus melhores momentos desde que chegou ao clube. Com movimentação inteligente, presença de área e faro de gol, ele vem se firmando cada vez mais como peça-chave no esquema do Abel Ferreira. E ao lado dele, Vitor Roque também deixou o dele, completando a festa dos atacantes. Dá até gosto ver o ataque funcionando assim, né? Porque não faz muito tempo que a torcida vivia cobrando justamente isso. Os gols vinham sempre dos meias, dos zagueiros, dos alas, mas agora parece que o peso nas costas dos atacantes foi embora. É impossível não destacar a química entre Flaco e Roque. Dentro de campo, a sintonia é nítida. E fora das 4 linhas, o entrosamento segue o mesmo. Parceria de respeito, que tá dando frutos, e que pode ser determinante nessa reta final da temporada. O Palmeiras chega à 7ª vitória seguida como mandante no Brasileirão, consolidando o Allianz Parque como verdadeiro caldeirão. Um fator casa que faz a diferença, especialmente quando o time consegue se impor da forma que fez contra o Vasco. E olha que ainda deu tempo de administrar o jogo no segundo tempo, sem correr riscos, apenas controlando as ações. Hoje é noite de olho no Maracanã. Flamengo e Cruzeiro se enfrentam um duelo que interessa, e muito, ao torcedor palmeirense. Um empatezinho cairia como uma luva, né? Porque qualquer tropeço de quem tá ali embolado na parte de cima pode ser determinante na reta final. E o Palmeiras, que já bateu a marca de 100 gols na temporada, se junta a um seleto grupo. Só Bahia e Flamengo superaram essa marca até agora. 100 gols, cara. É muita bola na rede. E quando você pensa que esse número foi alcançado com o time ainda alternando entre momentos bons e ruins no ano, dá para ter dimensão da força desse elenco. E falando em elenco, o técnico Abel Ferreira foi mais uma vez exemplar na coletiva pós-jogo. Dedicou a vitória ao volante Lucas Evangelista, que infelizmente vai precisar passar por cirurgia e está fora do restante da temporada. Um gesto bonito, de reconhecimento, e que mostra o quanto o Evangelista é valorizado dentro do grupo. Ele que chegou sob desconfiança, foi bastante criticado em alguns momentos, mas nunca se escondeu. Sempre fez o simples, o básico bem feito. E agora, no novo esquema adotado por Abel, se encaixou perfeitamente. É aquele tipo de jogador que talvez não brilhe aos olhos da mídia, mas que o grupo sente falta quando não está. E o treinador fez questão de enfatizar isso. Disse que já admirava o atleta desde os tempos de Braga, mas que só agora conheceu de perto o homem por trás do jogador. E que homem, hein? Líder positivo, referência nos bastidores, profissional exemplar. Sobre o episódio recente envolvendo Rogério Ceni, o Abel preferiu não entrar em polêmica. Inteligente, evitou qualquer atrito desnecessário e focou no que realmente importa, o trabalho no Palmeiras. E ele tá certo. Não muda nada ficar respondendo provocação. O foco agora é total no clássico contra o São Paulo, marcado para domingo, às 4 da tarde. Um verdadeiro choque rei, com tudo para ser daqueles jogos pesados. O São Paulo, inclusive, tem um dia a menos de descanso, já que enfrenta o Fortaleza nesta quinta-feira. E o momento lá no Morumbi não é dos mais tranquilos. Vem de eliminação na Libertadores, tropeço contra o Ceará, público baixo e muita pressão da torcida. Pode ser que isso pese no clássico. Ou pode ser que o Palmeiras, como já fez em outras ocasiões, acabe ressuscitando mais um rival. Porque o histórico não mente, já levantou o Corinthians, já levantou outros, e agora o torcedor só espera que não seja a vez do São Paulo.
No meio dessa preparação para o clássico, teve convocação da seleção brasileira. E para surpresa de muitos, nenhum jogador do Palmeiras foi chamado por Ancelotti. Existia expectativa em cima de Andrés e Vitor Roque, mas ambos ficaram de fora e seguem à disposição do Verdão. Um alívio, né? Ainda mais pensando no calendário apertado que o time vai enfrentar. Inclusive, já está marcado aquele jogo atrasado contra o Juventude, no dia 13 de outubro. Então, qualquer desfalque a menos já é uma baita notícia. Resta saber agora se outros nomes do elenco serão chamados por suas seleções. Gustavo Gomes, Piquerez, Flaco, Aníbal, Sosa, Giai, vários jogadores podem ser convocados. Mas por enquanto, seguem todos integrados ao grupo. E aí entra uma dúvida importante: como o Palmeiras vai se virar sem Evangelista no meio-campo? No jogo contra o Vasco, Abel montou o setor com Aníbal, Andrés, Felipe Anderson e Rafael Veiga. E a formação funcionou bem, pelo menos nesse primeiro teste. Mas será que aguenta um São Paulo mais encorpado? Vamos descobrir no domingo. Aníbal Moreno, aliás, foi o único a tomar cartão amarelo na última partida. Havia dúvida se ele estava pendurado ou não, mas segundo as informações mais atualizadas, ele está liberado para jogar. O assunto que também agitou os bastidores foi a possível negociação entre Palmeiras e Atlético Mineiro. A ideia seria envolver uma troca entre Bruno Fuchs, que já está emprestado ao Verdão, por Caio Paulista e Michael. Na prática, o Palmeiras deixaria de pagar os 26 milhões de reais exigidos pelo Galo e ainda repassaria 2 atletas. Para o torcedor palmeirense, isso soa como um bom negócio. Afinal, Bruno Fuchs vem agradando, mostrou potencial e pode ser importante para a próxima temporada. Já Caio Paulista não deve ter muito espaço, e Michael também não parece estar nos planos do técnico Abel. Agora é aguardar os desdobramentos dessa negociação. E ainda falando em bastidores, a Libra entrou com recurso na Justiça do Rio de Janeiro para tentar derrubar a liminar obtida pelo Flamengo que impede o repasse dos valores da televisão referentes ao Brasileirão. Mais uma novela envolvendo os direitos de transmissão, com o Flamengo sempre no centro das polêmicas. Essa briga ainda vai render muito, e os clubes já se mobilizam nos bastidores para buscar uma solução. O Palmeiras, por sua vez, se mantém firme e alinhado com as mudanças propostas para o calendário do futebol brasileiro. A própria presidente Leila Pereira se manifestou publicamente a favor das alterações, elogiando a iniciativa da CBF. A ideia é começar a próxima temporada já em janeiro, com ajustes importantes que buscam valorizar o produto futebol e preservar a integridade dos atletas. Um passo importante, que pode começar a corrigir distorções históricas do nosso calendário. Com o clássico contra o São Paulo se aproximando, a semana do Palmeiras é de ajustes finos e muito foco na preparação. O time vem embalado, mas Abel Ferreira sabe que cada detalhe pode fazer a diferença num jogo tão decisivo como esse. O São Paulo, mesmo vivendo um momento conturbado, sempre representa um desafio extra. É rival direto, conhece bem o Verdão e entra em campo com a faca nos dentes. Ainda mais agora, pressionado pela eliminação recente na Libertadores e pelos maus resultados no Campeonato Brasileiro. O ambiente no Morumbi está longe de ser dos melhores, com protestos da torcida e cobranças internas. E isso, dependendo do desenrolar da partida, pode virar uma vantagem para o Palmeiras, caso o time consiga impor seu ritmo logo no início e minar a confiança do adversário. Abel deve repetir a base que venceu o Vasco, mas a dúvida no meio-campo persiste. Sem Lucas Evangelista, a missão de proteger a defesa e organizar a saída de bola fica agora dividida entre Aníbal Moreno e Andrés Pereira. O paraguaio tem características mais defensivas, é aquele cara que se posiciona bem, antecipa jogadas e protege a zaga. Já o brasileiro é mais dinâmico, aparece com frequência no campo ofensivo e tem bom passe. O desafio é encontrar o equilíbrio ideal entre marcação e criatividade, algo que o Evangelista vinha oferecendo nos últimos jogos com muita eficiência. Outro ponto que chama a atenção é a atuação de Felipe Anderson. Ainda em processo de adaptação, ele vem sendo utilizado de forma mais cautelosa por Abel, aparecendo como peça complementar no meio. Contra o Vasco, ele teve bons momentos, principalmente nos primeiros minutos, mas ainda oscila bastante.
O clássico pode ser o teste definitivo para que ele mostre a que veio. No ataque, não há muito o que mexer. Flaco e Vitor Roque vivem grande fase e têm tudo para incomodar a zaga tricolor. A movimentação dos dois, aliada à inteligência de Veiga, que costuma flutuar por trás da dupla, pode ser o caminho para furar a defesa do São Paulo, que anda fragilizada. E com o Allianz Parque pulsando, o cenário se desenha favorável. Só que o Palmeiras precisa se manter atento, porque o histórico recente mostra que o time, por vezes, tropeça justamente quando entra como favorito. Já aconteceu com o Corinthians, já aconteceu com o Cuiabá, e agora a torcida espera que o foco seja total para evitar qualquer surpresa desagradável. E por falar em torcida, o clima entre os palmeirenses é de confiança, mas com os pés no chão. Ninguém se ilude com a oscilação do São Paulo, até porque, em clássico, tudo pode acontecer. E é justamente nesses jogos que grandes campanhas são construídas. Uma vitória no domingo, além de manter o time no topo da tabela, pode significar um golpe psicológico importante nos concorrentes diretos. Afinal, enquanto alguns tropeçam, o Palmeiras segue vencendo, crescendo na hora certa e mostrando maturidade nos momentos decisivos. A diretoria também tem se movimentado nos bastidores. Além da possível negociação envolvendo Bruno Fuchs, o clube segue atento ao mercado de transferências. A janela de fim de ano se aproxima, e a ideia é já iniciar o planejamento para a temporada seguinte. Algumas posições serão analisadas com mais atenção, como a lateral esquerda, o setor de volantes e a zaga. A possível saída de jogadores para seleções pode abrir espaço para reforços pontuais. E com a base cada vez mais integrada ao elenco principal, a expectativa é que novos nomes ganhem chances nos próximos meses. Vale lembrar que o Palmeiras tem investido pesado nas categorias de base, e muitos talentos já estão prontos para subir. O desafio é dar rodagem sem comprometer o rendimento da equipe. Enquanto isso, a polêmica envolvendo os direitos de transmissão segue fervendo nos bastidores do futebol brasileiro. A briga entre Flamengo e Libra promete render novos capítulos. O clube carioca conseguiu na justiça o bloqueio do repasse aos clubes, o que gerou revolta entre os demais participantes. A Libra, que representa boa parte dos times da Série A, entrou com recurso e tenta derrubar a decisão. A situação é delicada, porque envolve contratos, acordos comerciais e a sobrevivência financeira de muitos clubes. O Palmeiras, que sempre buscou equilíbrio e organização financeira, acompanha tudo de perto, mas evita entrar em polêmicas públicas. A postura tem sido de cautela e defesa da coletividade. No meio disso tudo, a CBF confirmou o novo calendário do futebol nacional para a próxima temporada. A principal novidade é o início das competições já em janeiro, o que muda completamente o planejamento das equipes. A ideia é que haja uma pré-temporada mais curta, mas com melhor distribuição das datas ao longo do ano. Isso evitaria o acúmulo de jogos em semanas apertadas e daria mais espaço para treinos, o que agrada a comissão técnica do Palmeiras. Leila Pereira, presidente do clube, manifestou apoio às mudanças, destacando a importância de um calendário mais racional e que respeite os atletas. A fala reforça o compromisso do clube com a evolução do futebol brasileiro, tanto dentro quanto fora de campo. Outro ponto que ganhou destaque nos últimos dias foi o desempenho ofensivo do Palmeiras. Chegar a 100 gols na temporada é algo para se comemorar, principalmente quando se observa a diversidade de autores. Não é um time que depende de um só jogador para balançar as redes. Flaco, Roque, Veiga, Rony, Endrick quando esteve presente, e até os zagueiros têm contribuído com gols importantes. Essa pluralidade ofensiva é um dos trunfos do elenco, que se mostra cada vez mais entrosado e com alternativas para diferentes cenários de jogo. Em partidas mais travadas, aparece o talento individual. Em jogos mais abertos, a transição rápida e a compactação fazem a diferença. E tudo isso é reflexo do trabalho do Abel Ferreira. O técnico português conseguiu transformar um grupo desacreditado no início da temporada em um time competitivo, eficiente e com identidade. Claro que há críticas, principalmente em relação a algumas escolhas táticas e substituições, mas o saldo é amplamente positivo. A equipe está viva nas competições mais importantes do continente, brigando na parte de cima do Brasileirão e com chances reais de levantar taças.
Tudo isso com um elenco que sofreu perdas, teve lesões importantes e ainda assim encontrou soluções dentro de casa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa depois da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, que pegou torcedores e especialistas de surpresa. A partida entre Palmeiras e Vasco foi oficialmente anulada. Nos bastidores, comenta-se que a medida vem após denúncias gravíssimas que teriam abalado a integridade do confronto. O que exatamente aconteceu ainda é alvo de muita especulação, mas o burburinho é intenso. Fontes não oficiais apontam para supostas irregularidades dentro do campo e possíveis manipulações fora dele, alimentando teorias que vão desde árbitros pressionados até interferências externas que teriam comprometido a lisura da partida. A notícia caiu como uma bomba na mídia esportiva. Nas redes sociais, torcedores de ambos os clubes trocaram acusações, memes e teorias conspiratórias. Alguns acreditam que esta decisão poderia mudar completamente o calendário do campeonato, enquanto outros não descartam que novos desdobramentos podem surgir, inclusive punições severas para os envolvidos. É praticamente impossível abrir um grupo de WhatsApp de futebol sem que o assunto domine a conversa. Jornalistas especializados tentam apurar os detalhes, mas o STJD mantém o silêncio oficial, o que só aumenta a sensação de mistério e intriga em torno do caso. Nos corredores do futebol brasileiro, comenta-se que esta decisão poderá abrir precedentes para futuras ações de controle sobre partidas com suspeita de irregularidades. Enquanto isso, a torcida se divide entre indignação e curiosidade. Há quem exige uma investigação completa e transparência absoluta, e outros que apenas acompanham o caso com aquele misto de ansiedade e entretenimento típico de polêmicas que ganham proporções nacionais. Entre os clubes, há rumores de reuniões fechadas e análises minuciosas de cada detalhe da partida, buscando entender como algo tão grave passou despercebido até o momento em que a justiça desportiva entrou em cena. Se a anulação já gerou tensão, o que ainda está por vir é o verdadeiro motivo de todos falarem sobre Palmeiras e Vasco. O futebol brasileiro, sempre tão apaixonante, acaba de viver mais um capítulo que promete rechear páginas de jornal e feeds de redes sociais por muito tempo. Até que novos desdobramentos sejam anunciados, o burburinho continua, e ninguém ousa afirmar com certeza o que realmente aconteceu naquela partida que, agora, ficará marcada pelo que se comenta nos bastidores e não pelo placar final. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!